o professor Bruno Oliveira Garcia, engenheiro ambiental e egresso da Unesp, e o professor Júlio Rufim Pinhel, biólogo e também egresso da Unesp, que irão proferir a palestra intitulada Gestão de Resíduos, Compostagem e outras alternativas para serviços de alimentação. O professor Bruno é formado em Engenharia Ambiental pela Unesp de Rio Claro e mestre em Ciências pelo Programa de Ecologia Aplicada da Exalc-USP. Atua há mais de 10 anos na área de resíduos sólidos e educação ambiental e é o idealizador e proprietário da empresa do Ciclo Vida, negócio de impacto ambiental voltado para a educação ambiental e compostagem. O professor Júlio é biólogo, especialista em gestão ambiental e mestre em agronomia. Atua há mais de 20 anos na área de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Proprietário da Ciclo Limpo, empresa de coleta e compostagem de resíduos orgânicos localizada em Botucatu e sócio fundador da Associação Brasileira de Compostagem. Sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom, antes de mais nada, queria dizer que é um prazer estar aqui hoje, né? Ainda mais como egresso da universidade, né? Poder estar hoje falando com o pessoal que serve os alimentos dentro dos muitos campos que a Unesp tem é um prazer enorme, né? E hoje a gente vai falar, tá escrito palestra, né, sobre gestão de resíduos, mas na verdade eu sempre gosto de reforçar e acho que torna mais dinâmico, mais interativo, que não vai ser exatamente uma palestra, né? Eu não vou ficar aqui falando todo o meu tempo, mas eu queria sempre preparei algumas perguntinhas assim para a gente ter uma interação. Nem vou ficar aqui em cima, vou ficar aqui embaixo, porque se alguém quiser falar, usar o microfone, eu posso ir até vocês para vocês compartilharem um pouco do conhecimento que vocês têm sobre os temas, sobre as perguntas que a gente vai fazer aqui, né? Então, conto com a colaboração de todo mundo. E daí eu sempre prefiro fazer nesse esquema de diálogo mais, né? Eu gosto de falar que é uma exposição dialogada, porque eu acredito que o conhecimento, a rota de aprendizagem, ela é melhor quando tem interação. Né? Principalmente na minha época de graduação, eu tive muitas aulas que foram exclusivamente expositivas, e dá sono, cansa, a gente perde a atenção muito rápido, o foco. Então, vou contar com a colaboração de vocês para a gente fazer esse bate-papo aqui, tá bom? Eu já adorei que a professora que me antecedeu, né, a Flávia, ela já falou que o lixo, a gente tem que olhar para o nosso lixo. Eu já gostei, já. Porque a gente vai falar, aqui está falando sobre gestão de resíduos, né? Mas resíduo é o nome técnico para o que a gente popularmente chama de lixo, né? Acho que a gente tem que fazer um esforço para mudar um pouco esses conceitos que a gente usa para ver que, de fato, o nosso lixo tem valor, mas, como é o nome que todo mundo conhece, eu vou me permitir aqui falar lixo mesmo, né? Mas entendam que, muitas vezes, vocês vão ver que está entre aspas, porque, de fato, o lixo, enfim, a gente pode dar muito valor para ele, né? Bom... E, pessoal, hoje eu tenho um prazer muito grande de estar dando essa palestra aqui junto com o Júlio. Né? O Júlio, na verdade, o Júlio abriu os caminhos aí para o serviço que eu estou prestando hoje de coleta e compostagem. Ele é uma das pessoas que me inspirou e falou, é isso, é possível estar onde ele está, então eu vou percorrer esse caminho também. Então, eu queria agradecer a presença dele, dizer que é uma honra muito grande poder estar dividindo a palestra com ele. E eu vou fazer uma parte um pouco mais dialogada e vou deixar a parte mais técnica, mais falando sobre a parte de gestão de resíduos, falando mais sobre o nosso serviço que a gente presta, vou deixar para ele porque ele tem mais experiência, mais expertise. Então vou deixar essa parte mais para quem sabe, para quem está nessa trajetória há mais tempo que eu. Eu vou me apresentar, né? Eu sou o Bruno Garcia, eu me formei em engenharia ambiental lá na Unesp, me formei em engenheiro, falei, meu Deus, não quero saber de engenharia não é a minha praia, e eu sempre gostei muito da parte de educação, então falei, vou seguir a parte acadêmica, então, fiz o mestrado em ecologia aplicada, trabalhando com agroecologia e com educação ambiental, que era meu sonho, né, ser educador, enfim, talvez algum dia almejar a docência, mas também a pós-graduação e a pesquisa
deu uma chacoalhada em mim e falei, nossa, não sei se é o que eu quero mesmo, né? E daí hoje decidi seguir essa área, né, de prestação de serviço, de ser um autônomo, né, de ser empresário. E estou me sentindo bastante realizado. Acho que tem muitas dificuldades do mundo do empreendedorismo, mas eu me sinto bastante realizado de poder estar hoje trabalhando numa coisa que eu vejo que faz sentido, né? E é muito legal, porque eu neguei a engenharia, mas hoje eu estou trabalhando com compostagem e a engenharia está sendo super necessária para mim, né? Então, a vida dá dessas, né? E hoje eu estou, né? A Ciclovida é a empresa que, enfim, nem gosto de falar muito em empresa, porque passa uma imagem de que, nossa senhora, é uma empresa gigante. Não, é um MEI. Que a gente está aí construindo para se fortalecer, para ampliar, para, enfim, se estruturar melhor. Mas a gente trabalha com compostagem, prestando serviço de compostagem, e também a gente atua bastante na parte de educação ambiental, né? Que acho que são serviços que se complementam bastante. Mas então, pessoal, ó, já falei demais e agora quero escutar um pouquinho de vocês. Ó. A primeira pergunta clássica que eu sempre gosto de fazer quando a gente vai fazer essas atividades é: o que é lixo? E daí queria deixar aberto aí para alguém compartilhar a sua percepção. Maravilha. Como você chama? Eliette? A Eliette falou, pessoal, que é o que não tem mais utilidade para a gente. Faz sentido para vocês? Alguém quer apresentar? Alguém tem alguma outra ideia do que vem na cabeça, assim, do que é lixo? Legal. Acho que a definição é bem parecida, e daí eu até gosto de trazer aqui minha garrafinha de água, porque acho que ajuda a entender, né? É água, tá, pessoal? Não é vinho. É água, eu juro. Mas então, pessoal, é isso. Essa garrafa, depois que alguém bebeu o vinho dela, e eu juro que não fui eu, porque eu não bebo, mas depois que ela foi esvaziada com o líquido que estava aqui dentro, eu falei, eu vou encher ela de água. E daí eu pergunto assim, quando que essa garrafa ela vai se tornar lixo? Porque hoje eu estou dando uma vida útil para ela, né? Eu estou aumentando a vida útil dela. Quando ela quebrar. Mas e se ela quebrar? Exatamente. Pessoal, acho que essa é uma das mensagens principais, que quando a gente vai falar sobre compostagem, sobre resíduos de uma maneira geral, a mensagem principal que eu gosto de passar é lixo, porque para mim ela não vai ter mais utilidade. Quando ela quebrar, eu não vou conseguir fazer mais nada com ela. Se eu for muito criativo, eu posso usar o caco de vidro para fazer alguma coisa, reutilizar. Eu não tenho muito esse dom, assim. Então, se quebrou, eu vou embalar ela corretamente e vou colocar ela na coleta seletiva. Ela vai virar um lixo? Se ela for encaminhada para reciclagem, ela vai ser reciclada. E alguém que coletou esse material, lá em Rio Claro tem a cooperativa, né, a Cooperviva, o pessoal que coleta, eles vão tirar uma renda disso. Então, pessoal, essa garrafa, ou podia ser uma garrafa de plástico, de água, ela nunca vai virar lixo. Né? O plástico ele tem uma característica diferente porque a reciclabilidade dele é menor. Então a gente não consegue reciclar o plástico infinitamente. Mas o vidro a gente consegue, o metal a gente consegue. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Nada é lixo, né? Se a gente conseguir destinar sempre corretamente. Tem alguns materiais que, por conta de não ter uma cadeia que gera trabalho e renda, que eles não têm um processo de reciclagem atrelado a ele. Então, eles, de fato, não têm o que ser feito. Mas a gente costuma falar que tudo é reciclável, mas nem tudo tem, de fato, essa reciclabilidade, porque não tem esse processo industrial de reciclagem organizado, né, na nossa sociedade. Enfim, dando sequência. Hoje a gente vai falar sobre compostagem.
Você já ouviu? Levanta a mão quem já ouviu falar sobre compostagem. Eu espero que toda a turminha de Rio Claro ali levante a mão, porque, olha, a gente presta o serviço de compostagem ali pro restaurante, né? Alguém nunca ouviu falar sobre compostagem? Legal, isso é bom. É sempre legal colocar essa pergunta também para saber onde a gente está pisando, né? Alguém consegue definir compostagem para mim? O que é a compostagem? Esse é o meu papel aqui, né, na verdade. Perfeito. Transformar o lixo orgânico em adubo. Então, de maneira bem sucinta, a compostagem ela é a reciclagem da matéria orgânica, né, do resto de comida, às vezes do resto de poda da universidade. Só que assim, é bem legal a gente pensar nisso, né? Isso fica muito nítido quando a gente para observar as lixeiras dos lugares, assim. Quando a gente fala em reciclagem, quem pensa em resto de comida? Legal, maravilha. Vocês praticam compostagem? Ah, que legal. Maravilha. Então é isso, né? Mas no geral, assim, quando a gente pensa em reciclagem, a gente nunca vai, né, na nossa sociedade, assim, não é passada essa informação de que a reciclagem também é possível dentro dos resíduos orgânicos, né? Então a gente vai sempre pensar no papel, no plástico, no metal, no vidro, que é o reciclável seco que a gente fala, né? Mas a gente aqui, né, o pessoal, principalmente eu e o Júlio aqui, que estamos como representantes da Associação Brasileira de Compostagem, como pessoas que estão trabalhando com esse ramo, a gente sempre vai reforçar esse aspecto. O resíduo orgânico ele é um resíduo compostável, ele é um resíduo reciclável também. E eu diria que ele é o que é mais fácil de reciclar entre todos os outros, porque ele naturalmente ele vai virar adubo. Lógico, naturalmente se você colocar ele na condição adequada, né? Mas todos os outros materiais, eles precisam de um processo industrial complexo que vai, de fato, transformar eles em matéria-prima de novo. O resíduo orgânico, não. Né? E, bom, mais uma. Tá, então aqui a gente está falando sobre... Vocês já viram, agora o lixo está entre aspas. Porque a gente viu que o lixo, de fato, não é o lixo no sentido de não tem valor. Sempre tem valor para alguém, né? Então, por que é importante a gente falar sobre o lixo? Porque os nossos recursos são finitos. E recurso está referindo geralmente a petróleo, enfim, minerais, terra, água, etc, etc. Tá, então porque é uma questão ambiental. Certo? Alguém tem alguma outra sugestão do porquê é importante falar sobre lixo? Por favor, ela comentou aqui. O lixo, da mesma forma que ela pode ser uma coisa muito útil para a indústria de transformação, quando ele não é bem usado, é nocivo para a própria coisa. Então a gente tem que discutir como não deixar o lixo entrar na natureza dessa forma. Perfeito. Também atrelado a uma questão ambiental, né? Porque daí um amigo ali, e saúde, boa, muito boa. Mas o amigo comentou, né, na questão dos recursos, porque tudo que a gente usa precisa vir da matéria-prima, né, dos recursos naturais. E também olhando para esse lugar, se eu não disponho ele corretamente, ele vai impactar na saúde, seja do planeta Terra, ou seja na nossa, né, que está tudo bem conectado. E a amiga aqui comentou, mas não tem mais onde pôr. Né? Então tem uma questão muito significante, né, para todos os municípios hoje, é uma questão muito séria. Né? Onde eu vou colocar o meu lixo, né? E, pessoal, eu gosto muito de trazer essa imagem aqui, ó. E daí eu quero perguntar para vocês, o que chama a atenção nessa imagem? Vou até beber um gole d'água aqui antes. Pessoal,
sempre que eu mostro essa imagem, eu acho ela uma imagem muito boa, o pessoal bate o olho e já fala, ah, muito lixo, muito plástico, e quase ninguém para observar que ali no meio tem uma pessoa. Né? E eu trago essa imagem justamente para reforçar um aspecto muito importante, que eu pelo menos visualizo. Quando a gente fala de lixo, a gente não está falando de... Na verdade, a gente está falando de uma questão ambiental. É isso, é questão dos recursos, é questão de dos impactos que vão acontecer se eu não coloco ele no lugar correto. Mas, para além disso, alguém nunca consegui mudar a minha opinião sobre isso, eu estou aberto à mudança, mas eu acho que ninguém vai conseguir tirar isso da minha cabeça, de que toda questão ambiental, ela está atrelada a uma questão social, econômica, de saúde. Então, os problemas ambientais, pessoal, eles são complexos. Eles nunca vão apresentar uma solução simples. E eles sempre vão estar atrelados com outras questões. Porque é isso, essa pessoa que está aqui no meio, provavelmente ela está tirando a renda dela, né? Provavelmente ela está conseguindo do lixo, daquilo que não é mais importante, que não tem mais utilidade para mim ou para as outras pessoas, ele está conseguindo tirar a renda dele. Ele está conseguindo pagar o aluguel dele, ou está conseguindo pôr comida na mesa, está conseguindo pagar alguma coisa para os filhos e filhas. Então isso está sempre atrelado. E hoje, boa parte do orçamento público dos municípios, eles gastam com lixo. E mais que isso, boa parte do orçamento público, eles gastam deslocando o lixo de um lugar para o outro. E daí eu gosto de trazer o exemplo de Ipeúna. Não sei se vocês conhecem, mas Ipeúna é um município que está bem próximo de Rio Claro. Ele tem 8.000 habitantes e ele leva o resíduo dele, o lixo dele, lá para Campinas. Então, dá mais ou menos uns 100 quilômetros. Então, para ele destinar o resíduo dele corretamente, e daí corretamente entre algumas aspas, a gente vai falar sobre isso, ele leva lá para o aterro de Paulínia, que está perto da região de Campinas. Então ele desloca 100 quilômetros um material que majoritariamente, a gente vai ver mais para frente, é composto por um material que dá para ser reciclável, e ele leva lá para Campinas. Gasta uma nota, uma fortuna, porque ele não consegue tratar localmente o resíduo dele. Né? Então, tem muitas questões atreladas, não é só a questão ambiental. E a gente sabe que a questão ambiental, por mais importante que é, e urgente também, ela dificilmente vai ser implementada se não tiver uma questão econômica por detrás. Né? Isso, assim, se alguém duvida disso, me mostra o contrário, porque agora que eu estou me envolvendo mais, já há alguns anos trabalhando com isso, se você não mostra uma solução econômica, que é viável economicamente, que vai trazer uma economia depois, dificilmente as questões ambientais vão ser implementadas de verdade. Né? Bom, mas dando sequência aqui. Eu gosto de trazer essa foto porque, assim, agora é isso, vou falar do porquê a gente tem que falar de lixo. Né? Essa foto aqui, acho que talvez eu seja um pouco mais novo do que vocês que estão na plateia, mas todo mundo que nasceu na época aí dessa geração millennium, né? Década de 80, de 90, olha para essa imagem e pensa no quê? No ursinho da Coca-Cola também. Boa. Essa eu não tinha ouvido ainda, boa. Mas remete a alguma outra coisa. Isso, as mudanças climáticas, né? Eu, nos livros da minha escola, quando eu estava no período da escola, essa era a imagem que representava a mudança climática. Pessoal, o que isso tem a ver com o Brasil? Só a Coca-Cola tem a ver, né? Com o ursinho ali. Mas, de fato, aqui não tem urso polar, aqui não tem geleira. Quando eu mostro essa imagem e penso nas mudanças climáticas, isso parece que está tão distante, está tão longe. Só que, na verdade, hoje a gente está com as mudanças climáticas batendo na nossa porta. Né? A crise climática está aqui. Hoje, teve um vendaval ontem aqui, né? Eu ouvi falar. Né? Então, o Rio Claro também passa por períodos de seca. Quando chove um pouco mais intenso, alaga tudo.
E isso é recorrente nas nossas cidades, e é uma coisa urgente que a gente tem que falar disso, né? Então, assim, essa imagem, ela foi atualizada. Agora, eu gosto de trazer essa imagem porque é isso, para mim, essa é a atualização da crise climática, né? Da imagem que representa a crise climática no Brasil. O cavalo no telhado. Não é mais o urso polar em cima de um iceberg ali, de uma coisa de gelo. Agora é o cavalo em cima do telhado com tudo alagado ao redor. Né? Então é a atualização do que representa a mudança climática para a gente. Isso daqui é muito mais próximo da gente, né? Pô, um cavalo, a gente vê cavalo nas ruas de Rio Claro, às vezes as pessoas passam de cavalo, etc. Todo lugar tem, exatamente. E alagamento, né? É uma coisa também que a gente vive no nosso dia a dia. Dificilmente alguém mora numa cidade aqui que quando chove um pouco mais forte não tem nenhum alagamento. Então é isso. Essa questão das mudanças climáticas é também um fator que é importante para a gente falar da questão de resíduos. Mas daí quero trazer uns dados aqui para vocês entenderem. Ó. A participação dos setores, os setores da economia, nas emissões de gases de efeito estufa, GES, brasileiros em 2021. O principal é mudança de uso da terra, que basicamente é tirar a floresta do lugar, né, queimar a floresta e etc. Mais da metade dos gases de efeito estufa são gerados por mudança de uso do solo. Depois vem a agropecuária, né, então bois e vacas arrotando e peidando e, enfim, pastando, também gera bastante gás de efeito estufa. Energia, processos industriais. E está ali, resíduos sólidos, 4%. Pessoal, pode parecer pouco, mas quando eu vou pensar, de fato, né, tipo, o lixo, entre aspas, ele é responsável pela geração de gases tanto quanto a indústria. Ele gera mais gases do que o setor de comércio, por exemplo. Então, ele tem a sua relevância. E assim, a gente está falando de gases de efeito estufa de uma maneira geral. Quando a gente faz o recorte para metano, ele vira o segundo setor de maior geração de metano, só perde para a agropecuária. Né? E a gente vive num país que, enfim, exporta carne. Né? Então, é um país que tem bastante geração de metano e de gases de efeito estufa por conta da agropecuária aqui. Né? Opa! Mas, ó, assim, eu gosto de observar também. Isso é o cenário brasileiro. E o Brasil é um país gigantesco, muito diverso. E assim, essa imagem aqui do fundo, eu arrisco dizer que não é no estado de São Paulo. Porque aqui, já há muito tempo, a gente já devastou toda a nossa floresta nativa, né, que é a Mata Atlântica e o Cerrado. A gente já devastou. Então, eu trago um dado aqui de Cordeirópolis. Cordeirópolis também é um município próximo ali de Rio Claro, tem aproximadamente seus 30 mil habitantes, mas ele é um município também exportador de commodity, tem muita cana-de-açúcar, tem mineração, que é uma realidade muito mais próxima do estado de São Paulo e de Rio Claro principalmente. E daí quando a gente vai olhar para a geração de gases desse município, olha o que a gente encontra. O resíduo sólido ele não é mais o quinto, ele passou a ser o terceiro. Ele não é mais 4% da emissão de gases, ele é 14% da emissão de gases do município. Então, quando a gente está falando de mudança climática, e é um assunto que a gente tem que falar, que a gente tem que se preocupar, que a gente tem que falar com urgência e começar a agir para ontem, a questão dos resíduos ela é relevante. Então, se a gente quer mitigar, aumentar o nosso tempo de vida no planeta, nossa espécie humana mesmo, a gente tem que falar sobre resíduos. Então, essa é outra mensagem que eu gosto de passar. Não só essa questão do lixo, lixo para quem, e como o lixo está atrelado a muitas questões, né, que não só a questão ambiental, mas também essa questão de, tipo, a gente está passando por um processo de crise climática que é urgente, que está cada vez se agravando mais, então a gente precisa olhar para a questão dos resíduos também. Passando aqui. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre os R's da sustentabilidade, certo?
Acho que é até mais comum do que compostagem em si. Todo mundo sabe? Tá, se eu perguntar quais são os 3 R's da sustentabilidade, vocês sabem? Reduzir, reciclar e reutilizar. Pessoal, essas 3 palavrinhas, elas são muito importantes, mas elas têm uma ordem. Reduzir, reutilizar e reciclar. E eu trouxe, apesar de ser um tema mais batido, hoje tem até 7 R's da sustentabilidade, né? São mais R's que foram se incorporando. Mas eu só trouxe esses 3 porque também uma outra mensagem que eu acho importante passar é: não adianta nada a gente falar de reciclagem. Na verdade, a reciclagem tem que ser o último elo da cadeia. Na hierarquia, ela é o último passo que a gente tem que dar. O primeiro tem que ser reduzir. O segundo tem que ser reutilizar e reciclar no final. Daí entram outros R's: repensar, recusar, enfim. Mas, no geral, é reforçar esse aspecto de que a reciclagem tem que ser o último passo. Se a gente consegue evitar o desperdício, se a gente consegue incorporar o talo de couve no arroz, enfim, são ações que a gente tem que ter antes de pensar na reciclagem. E daí, trazendo todo esse contexto, né, dos restaurantes universitários, das cozinhas e tudo mais, que está ligadas à Unesp, eu trouxe aqui, a prioridade na gestão de resíduos orgânicos para evitar impactos ambientais. Então, o primeiro ponto, pensando aqui, né, o que está lá em cima é o preferível e o menos preferível é o que está aqui embaixo. Então, o primeiro ponto, redução na fonte. Pô, se você vai conseguir usar o talo de couve, se você vai conseguir usar as folhas da beterraba, se você vai conseguir fazer um bolo da casca de banana, esse é o ideal. Porque a gente nem vai estar gerando lixo, a gente vai estar... Lixo, entre aspas, né? A gente nem vai estar gerando nada para ser destinado. A gente vai simplesmente usufruir do que a gente chamava de resíduo, né? A gente vai estar inserindo na nossa alimentação. E que são geralmente alimentos que têm características positivas, né? Então, se eu conseguir reduzir na fonte, maravilha. Mas se eu não conseguir reduzir na fonte... Esse daqui é um tanto polêmico, porque resgate de alimentos comestíveis. Então, por exemplo, o mercado, por exemplo, dá o exemplo do mercado. Tem uma batidinha ali numa mão, uma banana está um pouco mais madura, eles tiram. Lá em Rio Claro tem uma política bem bacana, eu não sei se funciona tão bem assim quanto deveria, mas tem uma política bem bacana da cesta verde. Tem uma ONG que passa retirando dos mercados esses alimentos que já estão passados, e daí eles fazem um processo de higienização, de limpeza da parte que está pior e redistribuem para algumas pessoas em situação de vulnerabilidade. No contexto dos refeitórios, dos alimentos, é sempre um pouco mais complexo, que tem a questão da vigilância sanitária também. E aqui no resgate de alimentos tem também, aquele seu vizinho tem umas galinhas. Pô, você consegue dar uma parte do resíduo para ele colocar para a galinha? Maravilha, a vigilância sanitária não permite, né? Mas talvez em pequena escala, quem mora em área rural, quem tem vizinho que tem galinha, dá para a gente pensar nessas alternativas, porque elas são ambientalmente mais adequadas e geram menos impacto do que a gente destinar para o lixo, por exemplo, né? Aqui também tem? Legal. E é uma ONG ou é da prefeitura? É a mesma questão lá em Rio Claro. A prefeitura subsidia para a OSC fazer isso, né? E daí, pessoal, compostagem doméstica. E aqui eu vou até acelerar um pouquinho, compostagem doméstica, compostagem em pequena escala, compostagem em média escala. E veio média escala de novo, mas aqui é compostagem centralizada, tá? Então, pessoal, toda essa questão, se a gente quer reduzir, se a gente está pensando exclusivamente em impacto ambiental, se eu estou fazendo a compostagem na minha casa, o lixo, entre aspas, não vai nem sair de casa. Ali mesmo ele vai ser transformado em adubo. Lá, por exemplo, em pequena escala. Hoje a gente opera em pequena escala lá em Rio Claro. Então o resíduo sai lá do RU e fica na Unesp mesmo, porque o pátio de compostagem é na própria Unesp.
Então a gente está tratando os resíduos aí em loco praticamente, né? Não é do lado do RU, lógico, mas está ali próximo. E daí vai aumentando. Quanto maior a escala, maior o impacto ambiental, porque tem a questão de deslocamento desses materiais, né? E também, quanto maior a escala, geralmente mais mecanizado é o processo. E se tem mais máquinas, tem menos trabalho, tem menos renda, geralmente, né, para os trabalhadores, mas é um pátio que tem condição de compostar mais resíduos, né? Então, quando a gente aumenta a escala, tende a diminuir um pouco mais a questão da sustentabilidade, né, aumenta os impactos. E aí, ó, e vale a pena falar aqui, pessoal, a gente está falando de compostagem, mas tem também a digestão anaeróbia, que daí, pessoal, geralmente é o que a gente chama do biogás, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar disso, já devem ter ouvido falar que o resíduo orgânico que a gente destina para o biogás, a gente vai estar conseguindo produzir energia, ou então até... energia de uma maneira geral, porque daí pode ser transformada em energia elétrica, ou então pode servir para o gás de cozinha, por exemplo. Mas daí exigem uma outra mecanização, exigem outras tecnologias. A gente, enquanto atuantes da área de compostagem, a gente sempre vai puxar a sardinha para o nosso lado, né? A compostagem ela é tecnicamente mais simples do que o biogás. Não sei se o Júlio concorda, mas eu acho que é esse o caminho. Assim, a compostagem, ela, para ser implementada, ela é um recurso mais barato, né? E aqui, tratamento mecânico biológico de resíduos misturados. Às vezes tem gente que tenta fazer compostagem com o resíduo todo misturado. Os resíduos eles se estabilizam, né, no sentido eles não vão mais gerar calor, eles não vão mais gerar tanto impacto, eles reduzem o seu volume, mas ainda assim é uma compostagem que está cheio de plástico, está cheio de outros materiais ali. Então a gente não tem um composto de qualidade. E nem o processo de compostagem acaba sendo tão efetivo assim. Mas tem gente que opta por essa tecnologia, né? Mas ainda assim, pensando em impacto ambiental, ela tem que vir depois da compostagem em si. E daí, por fim, o aterro sanitário ou incinerador. Então, muitas vezes os municípios vendem para a gente, né? E ainda mais eu que vim da parte de engenharia ambiental, a gente muitas vezes escuta esse discurso. O aterro sanitário, ele é uma solução adequada. Mas, na verdade, se a gente for pensar nessa perspectiva aqui, o aterro sanitário não é uma solução tão adequada assim. Tudo bem, é uma obra de engenharia que mitiga os impactos ambientais da disposição dos resíduos? Sim. Mas, na verdade, se a gente conseguir fazer qualquer um desses passos antes, a gente está colaborando com todo esse processo, né, de impacto ambiental da gestão dos resíduos. Seguindo aqui. Ai, meu Deus, já até passei do meu tempo. Pessoal, quando a gente fala de resíduos sólidos urbanos, que é essa categoria de lixo, né, que a gente está falando, lixo de novo, entre aspas, mas quando a gente pensa em resíduo, tem uma categoria muito grande de resíduos. A gente está se atentando mais a essa, que são os resíduos gerados na cidade, que é o que faz mais sentido para esse contexto que a gente está conversando aqui. E, basicamente, ele é separado em 3 materiais. Os materiais orgânicos, os materiais secos e limpos, né, que são os resíduos recicláveis, aqui plástico, papel, metal e papelão e vidro, e os rejeitos, que são esses materiais, que é o nome técnico, né, para o que de fato seria o lixo, é que aquilo que não tem mais condição de ser reciclado ou reutilizado. Ele precisa ser encaminhado para aterro. Por exemplo, o lixo do banheiro. O lixo do banheiro a gente não tem uma solução tão adequada. Fralda usada, chiclete, o lixo de varrição. Esses são os que a gente considera rejeito, né? E só para vocês entenderem aqui, quando a gente amplia a visão, o que são esses resíduos sólidos urbanos? O que as cidades estão gerando de lixo, entre aspas? O que chama a atenção de vocês aqui? A matéria orgânica, né? Pessoal, metade do resíduo gerado nas cidades são resíduos orgânicos. São resíduos que poderiam estar sendo encaminhados para reciclagem. 1/3 são resíduos recicláveis. E só 20% de fato é lixo.
Então, se a gente consegue segregar o nosso material de maneira adequada, só 20% do lixo gerado na cidade vai, de fato, ser encaminhado para aterro sanitário. Todos os demais poderiam estar indo para reciclagem ou para compostagem, né? Mas isso exige toda uma logística que começa na gente, que a gente precisa separar adequadamente esse material, né? Se a gente não separa o material adequadamente, a cadeia para, né? Se eu não separo essa garrafa de vidro, se eu coloco ela junto com o resto de comida, ela vai virar lixo. Mas se eu fizer a separação adequada, ela vai ter esse ciclo de reciclagem infinito, né? Só para vocês verem também, ó, quando eu penso em taxa de reciclagem, a gente, inclusive, se vangloria e fala, latinha de alumínio, o Brasil é show de bola. Quase 90% dos resíduos das latinhas de alumínio são recicladas, né? O papel um pouco menos, o plástico, que o pessoal coloca como o grande vilão da história, né? Que a gente começa a falar de plástico, microplástico, onde está em todo lugar, está dentro da gente. Até um pouco desesperador falar disso, né? Eu nem gosto de trazer tanto esse tema aqui, mas eu vou focar aqui, ó, nos resíduos orgânicos, que daí volta naquela perspectiva, né? Quando eu falo de reciclagem, quem pensa no resíduo orgânico? Quase ninguém, né? Então, por isso que menos de 1% do resíduo orgânico que está sendo gerado nas cidades está sendo destinado adequadamente, né? E isso reforça a importância do nosso trabalho, né? Do trabalho de a gente conseguir conscientizar as pessoas de que o orgânico é reciclável, é compostável e a gente tem os caminhos para isso, né? Muitas vezes os municípios eles ainda não conseguem oferecer esses caminhos, mas daí a gente aparece enquanto empresas que oferecem esse serviço para as pessoas, né? Seguindo aqui, ó. Daí só trazendo, eu adoro essa imagem assim, ó, porque eu mostrei isso numa escola e o pessoal é o município de Rio Claro, né? Só que me disseram que parece uma galinha aqui, ó. E depois que me disseram isso, eu nunca mais consegui olhar o município de Rio Claro sem ver essa galinha. O bico aqui, ó, talvez de asa aberta, né? Mas, ó, só para vocês terem uma ideia, são 210 mil habitantes, mais ou menos. Desses 210 mil habitantes, que geram todos os dias 240 toneladas de lixo. Lixo porque não é separado, etc., né? Dessas 240, metade, 120, é resíduo orgânico, que poderia estar sendo compostado e distribuído para a agricultura familiar e conseguir produzir alimentos melhores, mais saudáveis, próximos da Unesp, para que a Unesp agora possa adquirir desses pequenos produtores. Enfim, é um caminho que eu sempre olho e falo, meu Deus, tem muito potencial aqui. Tem, de fato, mas a gente precisa encontrar os mecanismos de fortalecer essa economia local, né? Essa economia circular. Cláudia, tive que te expor, desculpa. Pessoal, e aí, ó, só para finalizar minha parte e passar para o Júlio, eu acho que a Bruna me convidou para estar aqui justamente porque a gente tem emprestado para a Unesp o serviço de coleta e compostagem de resíduos orgânicos do restaurante, né? Então, a gente fez uma parceria, né? O pátio de compostagem está dentro da universidade e a universidade abriu essas portas e, em contrapartida, a gente faz a coleta desse material e destina corretamente, né? A gente está aqui, esse foi um videozinho que a gente postou no Instagram, entregando o selo de sustentabilidade, que depois o Júlio vai falar um pouco mais, né, da perspectiva da Ciclo Olimpo, mas foi uma ideia que a gente se inspirou nele, inclusive. E daí, só para vocês terem uma ideia, ó, dos números, né? Acho que é legal trazer os números. Então, mensalmente, a gente começou aqui, ó, em julho, né? Tá 24 de julho, mas na verdade é julho de 25, né? Então, 200 quilos, depois quase 500, quase 700. Nos meses de férias aqui, né? Janeiro não tem RU, então não tem geração de resíduos. Mas hoje a gente está nessa média aqui, né? De 500, 600 quilos por mês. Então, todos os meses a gente consegue desviar do aterro sanitário aproximadamente 500, 600 quilos de resíduos orgânicos, né, que vão estar gerando mais ou menos 200 quilos de adubo, enfim, que vão estar gerando essa economia circular que gera mais impacto positivo.
do que de fato está destinando para o aterro sanitário ou, enfim, destinando para algum... Enfim, não vou... É que, na verdade, anteriormente, o que era feito com o resíduo ele era destinado para lavageiro, né? Que é o pessoal que cuida de porco. Enfim, o pessoal, acho que a vigilância sanitária até já chegou a cobrar isso, mas tinha um processo antes ali que era feito que garantia que não ia ter nenhuma proliferação de doença, né? Mas hoje a gente está conseguindo fazer o tratamento na própria universidade, né? Isso é bem legal. E daí, só para finalizar, ó, então são 18 meses prestando esse serviço. Nesses 18 meses, a gente já tirou 8 toneladas, quase 9 toneladas do aterro sanitário, já desviamos essa quantidade do aterro, e isso gera um impacto de mais ou menos 6 toneladas e meia de gases de efeito estufa que estão sendo evitados. Porque se a gente destina para o aterro, gera mais gases porque o resíduo não está sendo tratado da maneira adequada. Então, quando a gente leva para a compostagem e faz essa equivalência, a gente gera menos gases de efeito estufa. E isso daqui dá mais ou menos, se a gente for pensar, né, tipo, quanto um carro gasta, para trazer um pouco mais para a nossa realidade, isso daqui é mais ou menos a quantidade que um carro popular geraria de gases se ele andasse 23 mil quilômetros. Então, 23 mil quilômetros eu nem sei quanto dá, mas dá para dar um rolezão bom pelo Brasil, aí, pela América Latina, né? Então, são gases que a gente está evitando de gerar. Claro. Então, maravilha. O adubo, a Unesp ainda não tem uma necessidade de usar. Eles poderiam usar na jardinagem ali, mas eles não usam. Hoje a gente está com uma parceria com um projeto de extensão da universidade, que faz o plantio, faz algumas restaurações ali, está fazendo plantio de árvores próximo das ciclovias. Então, hoje é a destinação adequada que a gente está dando para esse adubo, né? A gente retorna ele para a universidade através de um projeto de extensão. Mas... enfim, a gente, enquanto empresa que presta esse serviço para a CPF e CNPJ, é um resíduo que a gente é o produto final que a gente devolve para as pessoas, né? Acho que o Júlio vai chegar a falar disso mais para frente. Mas da universidade a gente tem esse caminho. Pessoal, tem alguma dúvida, alguma questão que vocês querem falar mais sobre isso? Porque senão eu já vou passar a bola para o Júlio aí, que ele vai dar mais detalhes sobre o serviço que a gente presta. Não? Tudo tranquilo? Quer usar o microfone? Eu não sou da área, mas a gente fez um projeto numa escola e a própria merendeira ensinou a evitar o desperdício. E aí eu queria saber se vocês têm alguma ação assim com os alunos da universidade, no sentido de também evitar o desperdício de comida. Então, isso é uma falha que a gente tem. A gente ainda não conseguiu olhar para isso com detalhe, né? A professora Flávia até estava falando, olha para o lixo. De fato, isso é muito importante, né? Mas a gente ainda não conseguiu quantificar no sentido de... lá no restaurante são 300 refeições por dia, né? Então, 350. Então, desse resíduo todo, tem o pré-preparo, mas tem também o desperdício dos alimentos ali que estão no prato dos estudantes, né? A gente não conseguiu olhar, observar justamente esse tipo de resíduo. E a gente está com alguns projetos, algumas possibilidades, mas que daí envolvem professores, estudantes, e a gente ainda não conseguiu encaminhar tanto. Mas é uma ótima ideia, né, para a gente conseguir, de fato, atacar essa questão do desperdício mesmo, né? Pô, como que faz para eles desperdiçarem menos? Será que colocar o cardápio, ajustar o cardápio? Será que colocar uma plaquinha ali, evite desperdício? Acho que são caminhos possíveis aí para a gente chegar nesse ponto, mas a gente ainda não faz nenhuma ação efetiva sobre isso. Exato, de educação, com certeza. Não precisa? Ótima pergunta. Geralmente, quando a gente fala de compostagem, a gente vai pensar nas minhocas também, que é um tipo de compostagem, né? Inclusive, tecnicamente, o nome correto é vermicompostagem. Esse tipo de compostagem, ele não pode ir carne, ele não pode ir comida cozida, ele não pode ir comida cítrica com cheiro forte. Só que a compostagem que a gente faz
é um outro método. É um método que usa fungos e bactérias. E que atinge um nível de temperatura alto, que higieniza o material. Então, na compostagem que a gente faz, pode ir todo tipo de material orgânico. Então, às vezes até osso, carne, pode ir tudo. Porque a compostagem, a temperatura vai de fato higienizar esse processo. Então, qualquer patógeno que possa existir ali, devido à temperatura, vai ser higienizado, né? Então, a gente não separa, vai tudo junto. Inclusive, só um parênteses assim, né? O professor que hoje é responsável pelo pátio, ele assumiu essa responsabilidade, mas ele estava um pouco desatualizado da compostagem em si. Então ele ficou super surpreso. Ele falou: meu, vocês compostam carne também? A gente falou: sim, a temperatura, higieniza tudo. Ele ficou meio ressabiado assim, mas depois que ele viu que o processo acontecia, que a temperatura chegava a quase 70 graus Celsius, ele falou: não, beleza, legal, que bacana, né? Então, é de fato um processo que às vezes a gente acha que não dá para colocar todo o resíduo orgânico, mas o que sair da cozinha, seja temperado, seja aquele arroz que já está com bolor, algumas coisas assim, pode ser tudo destinado para compostagem sem problemas. Sim. A gente não, eu não vou abordar, eu decidi não abordar. Exatamente, acho que isso é o mais importante. Hoje aqui, eu até pensei sobre isso. Eu posso trazer tecnicamente como fazer a compostagem, mas acho que é melhor a gente trabalhar com a sensibilização do tipo do porquê fazer. Por que é importante? Né? Mas é isso, o como fazer, o Júlio vai trazer alguns aspectos sobre, mas a gente não vai aprofundar nisso de fato. Acho que a gente pode voltar no próximo Saberes e Sabores, talvez, e focar na compostagem, ou enfim, trocar contatos. Porque assim, eu gosto de passar a mensagem de que a compostagem é um processo simples. Mas ela é um processo simples que vai gerar trabalho, então vai ter que ter alguém responsável por isso. Exatamente, todo esse processo. E assim, uma dica que eu dou, que já complementa a sua pergunta, é: se você for começar, não põe alimento cozido, não põe carne, põe só o pré-preparo. Porque o pré-preparo, ele dá menos trabalho. Exatamente. E acho que isso é o que a gente sonha, né? De conseguir fazer esse ciclo acontecer, né? Porque é isso, o resto de alimento, ele vai virar adubo para poder gerar mais alimento. Mas enfim, eu vou passar a bola para o Júlio, porque ele vai trazer mais detalhes sobre isso. Então, ó, vou deixar aqui o contato, quem quiser dar um alô. Bom, pessoal, vou passar a bola para o Júlio aqui, ó. Depois... obrigado. Bom dia a todos, a todas. Obrigado aí, o Bruno, pela abertura incrível. Deixa eu fazer um combinado aqui com vocês, só para a gente não se perder, tá bom? Quem que é a guardiã do tempo? Como é que a gente está? Você? Quanto tempo eu tenho? Pode falar. Putz, não vou nem falar o que ela respondeu aqui, que senão vocês vão ficar na expectativa. Ela falou 10 minutos, olha só. Tá, bom, meu nome é Júlio, muito obrigado a todos pela presença, um bom almoço. Mas dá para dar uma esticadinha, ela falou que dá para dar uma esticadinha. Não, vamos lá, gente, vamos lá. Que legal ver o interesse de vocês, que legal a gente estar falando aqui sobre um tema tão importante, né? Eu cheguei aqui na palestra da Flávia falando sobre alimentação, já dando fome, etc. E é muito legal a gente entender que, né, um restaurante, por natureza, gera muito resíduo orgânico e a gente precisa olhar para isso, né? Eu não vou me apresentar, porque já fizeram uma ótima apresentação, mas queria dizer, em primeiro lugar, que para mim é uma honra estar nesse lugar, de verdade. Eu sou biólogo, egresso aqui da Unesp. Eu sou biólogo de coração, de formação, mas eu sou lixólogo de coração e eu vou explicar isso para vocês. Exatamente há 25 anos atrás, eu pisava nesse mesmo anfiteatro para fazer a minha matrícula na faculdade de biologia. Mas não é só isso. Exatamente há 25 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, a minha relação com o lixo começou a mudar completamente. E eu queria perguntar para vocês, uma pergunta retórica, sem que vocês precisem responder: como está a relação de vocês com o seu lixo? Da sua casa, do seu local de trabalho, de verdade. Como que está essa relação? Você está separando? Você realmente está conseguindo prestar atenção nisso, né? E a gente falando aqui do lixo orgânico, então...
que o Bruno muito bem trouxe, né? Quando a gente fala em reciclagem, a gente nem está pensando no lixo orgânico ainda, né? E há 25 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, eu fui morar numa república que separava o lixo. Eu sou um moleque de prédio, que morava em prédio, meu pai jogava lixo pela janela do carro, eu não fui educado para a questão do lixo, né? Eu tenho 44 anos e há 25 anos atrás eu fui morar numa república que separava o lixo em 3 frações, exatamente como o Bruno respondeu, muito antes da lei falar que a gente deveria fazer assim. E eu, como calouro da república, era o responsável por fazer a gestão do lixo. Eles entendiam isso como um trote. E foi um trote incrível porque mudou a minha relação com o lixo. Porque quem separa o lixo e já faz isso em casa ou já fez isso, sabe que uma vez que você começa a fazer, eu te garanto isso, você nunca mais vai misturar uma casca de banana com uma garrafa PET. Nunca mais, porque não faz nenhum sentido. Não dá para ver isso acontecer. Isso acontece, mas isso é uma mudança de hábito, é uma mudança de atitude, é uma mudança de valor. Esse foi o primeiro momento na minha vida há 25 anos. E eu estou contando isso porque eu tive a oportunidade de contar a minha história como um lixólogo recentemente numa palestra do TED. E eu olhei para essa história e honrei essa história que faz 25 anos esse ano. E estar nesse lugar aqui hoje é uma honra para mim, porque poder voltar e trazer um pouco do conhecimento que eu adquiri, não só quando eu cheguei aqui, fiz minha matrícula, não só quando eu fui morar na República, mas num outro momento muito importante da minha faculdade. Eu fiz biologia e em algum momento eu me perdi. Eu falei, uau, o que eu quero fazer? Os estágios na época eram todos dentro da universidade. Eu fui num departamento de zoologia, eu fui não sei aonde. Eu não conseguia me encaixar, eu não estava me achando. Eu me perdi, né? Eu não consegui falar isso para os meus pais na época. Viu, eu me perdi, o que eu faço? Eu vou voltar para casa, voltar para São Paulo, vocês vão bandão. Não consegui, mas falei isso para um professor que abriu uma porta para mim e falou, Júlio, eu faço parte de uma ONG, você não quer ir lá participar de uma reunião? E eu cheguei lá e eles estavam começando um projeto, vejam vocês, com lixo na cidade. Júlio, você não quer fazer parte desse projeto? A gente está sem equipe. E aí eu mergulhei de cabeça nesse projeto. Em poucas semanas eu virei o coordenador desse projeto. Esse projeto virou uma referência na cidade, virou minha tese, meu trabalho de conclusão de curso. E eu começo a minha carreira dentro do lixo. E eu costumo dizer, então, que minha vida é um lixo desde então, com muito orgulho. E aí eu vou contar um pouquinho mais para vocês, um pouco dessa história. Metade do que a gente gera é resíduo orgânico, como já foi bem dito. Metade em peso, em quilo, na casa de vocês, na faculdade, na cidade. Metade do que a gente gera é resíduo orgânico, tá? Pode ser resíduo alimentar ou resíduo de poda. Botucatu, tem bastante gente de fora, né? Quem é de Botucatu aqui? Quem é que mora aqui atualmente? A menor parte. Nossa, que interessante. Que legal. Eu vou trazer alguns dados de Botucatu, vocês conseguem acessar esses dados da cidade de vocês. Na maior parte das vezes isso está divulgado de alguma forma, tá? Em Botucatu a gente gera 1.500 toneladas por mês só de lixo orgânico, tá? Ou seja, 50 toneladas dia e aí mais ou menos 350 gramas por pessoa. Esses são os dados de Botucatu, tá? Ou seja, 10 quilos por mês. Todo mundo que mora em Botucatu gera pelo menos, cada pessoa, 10 quilos por mês de lixo orgânico. Uma família de 4 pessoas, 40 quilos por mês. Essa é a média, tá? A questão é para onde que vai todo esse resíduo, né? Como o Bruno muito bem falou, as cidades ainda, na melhor das hipóteses, trabalham com a ideia do aterro sanitário, que não é mais para onde deve ir o lixo orgânico por lei. E faz tempo isso. O aterro sanitário é só para rejeito, que é o que não tem jeito. Aqui em Botucatu, quase tudo está indo para o aterro, 98%. 2% só, e esse dado é quase 4 vezes melhor do que o dado brasileiro, que o Bruno mostrou aqui como menos de 1% do lixo orgânico que a gente gera no Brasil vai para a compostagem. E esse menos de 1% hoje significa 0,4%. Tá? Ele é bem menos de 1%. Aqui em Botucatu a gente está em 2%, que é o que o nosso trabalho representa hoje pelo ciclo limpo. Tá? Claro que a gente não tem uma informação importante que o Bruno trouxe, que é a compostagem doméstica. Né? Quanto que significa as pessoas que fazem a compostagem doméstica? Porque olha que interessante, o lixo orgânico é o único que a gente pode reciclar em casa. Não precisa sair de casa. Você não vai reciclar nem o vidro, nem o plástico na sua casa. Não dá para ter uma indústria lá no quintal. Mas o lixo orgânico dá. E não só na sua casa, lá no quintal do seu restaurante. Lá na sua universidade. Dá para fazer em loco a compostagem. Tá? Misturando os cozidos também. Tá bom? Aqui a gente está em 2%, que é exatamente o que o ciclo limpo representa. Então, como que a gente resolveu oferecer esse serviço para a população, né? Então, estou falando aqui de metade do que a gente gera é resíduo orgânico.
A gente hoje está fazendo tudo errado. A compostagem é um processo circular que faz com que o alimento vire alimento de novo, certo? Eu tenho duas opções. Comprar o alimento, fazer meu almoço e jogar no lixo a casca. Alimento, almoço, lixo. Processo linear. Né? Quando eu penso na compostagem e na reciclagem desse resíduo, eu compro meu alimento, faço meu almoço, mando a casca para a compostagem, que transforma essa casca em adubo, que volta para fertilizar a terra, que vai produzir o alimento que eu compro no mercado. Almoço, casca, compostagem, adubo, volta para a terra, alimento. Dá para entender? Um processo circular, uma economia circular. E por que não dizer óbvia, em que o alimento vira alimento de novo. Então, pensando que o que a gente mais gera é resíduo orgânico. Estamos fazendo tudo errado. A compostagem é um processo óbvio e circular. E a gente precisa mitigar os danos negativos que a gestão inadequada de lixo traz. A gente funda o Ciclo Limpo aqui em Botucatu, há 9 anos atrás, para oferecer esse serviço para a população. Informação importante, é um serviço que ele é cobrado, ele é remunerado. Gente, a Flávia é uma cliente nossa, pode dar o depoimento, tá? É um serviço que é remunerado. E a gente precisa já desmistificar isso, porque a gente tem alguma ideia de que o lixo eu dou, né? Ou eu dou para alguém, ou alguém... A nossa cultura hoje do lixo no Brasil é eu sujo e alguém limpa. Eu sujo e alguém limpa. Eu não tenho uma corresponsabilidade, né? Então, é importante entender que esse é um serviço remunerado. O Bruno, lá na Unesp, ele é contratado para fazer esse serviço, que é um serviço custoso, muito custoso. Hoje, Botucatu gasta na gestão de resíduo aqui da cidade 10 milhões de reais por ano, para vocês terem noção, para fazer a coisa errada. Tá? Bom, então a gente funda o Ciclo Limpo, que para a gente o resíduo orgânico é um recurso, como a gente já está falando aqui, certo? Como que funciona o nosso serviço? A gente faz coleta tanto para domicílios, né? Então, essa é a ideia inicial é a gente transformar casa por casca, casa por casa, casca por casca. Né? A gente também faz coleta em estabelecimentos comerciais e refeitórios de empresa. Como é que funciona basicamente um serviço domiciliar? A pessoa recebe um balde para conter os resíduos orgânicos e uma sacola que parece plástico, mas não é, ela é um bioplástico feito de resíduo da agroindústria, de mandioca e de milho. Então, essa sacola ela vai... Ela vai virar adubo junto com o resíduo que vai estar ali. A gente passa para fazer a coleta. No ato da coleta, a gente faz a pesagem. Nossas coletas são alternadas com a coleta de lixo comum, para que o lixeiro não leve, porque você vai amarrar, colocar para fora. A gente passa, faz a pesagem. Para a gente, isso na compostagem é importante, mas a gente vai devolver essa informação, que é o próximo slide. A gente transforma todo esse resíduo em adubo e devolve parte do adubo para quem está fazendo parte. Tá? Esse é o ciclo da compostagem que a gente desenvolveu. Um exemplo de um relatório que as famílias ou as instituições recebem mensalmente por e-mail, contando quanto que a gente coletou por coleta, quanto que a gente coletou no mês e os impactos positivos disso. Qual que é a ideia? É que você saiba a informação do que está sendo feito com o seu lixo. Você sabe para onde vai o seu lixo hoje? Quando você põe o seu lixo para fora na sua cidade, na sua casa, tem esse ato de colocar na lixeira, você sabe para onde está indo? Você sabe o que está sendo feito? Você sabe se tem impacto negativo, se tem impacto positivo? A ideia do relatório é a gente conseguir devolver essa informação, como o Bruno bem passou aqui uma informação do restaurante lá da universidade. Há umas 2, 3 semanas atrás, eu tive num refeitório de uma empresa aqui em Botucatu, que a gente faz a coleta, que eles me chamaram lá para a gente fazer um vídeo institucional, e eles queriam minha presença lá junto, para contar que em 1 ano de parceria, em uma empresa de Botucatu, num refeitório, em 1 ano de parceria, a gente coletou e destinou adequadamente 22 mil quilos de resíduo orgânico, 22 toneladas de uma empresa, que nem é uma empresa tão grande. Olha o impacto que uma instituição, um local, né, pode ter simplesmente por definir, por destinar adequadamente seu resíduo. Tá? É interessante observar aqui eu gosto de mostrar um relatório aqui, que o dado está até desatualizado, mas a gente está aqui em Botucatu há 9 anos. Tem famílias que estão desde o começo com a gente. Essas famílias já destinaram mais de 5, 6 toneladas de resíduo orgânico para compostagem. Uma família. E eu não estou dizendo que você precisa gerar toneladas. A família pode olhar um dado de 200 quilos, de 300 quilos, de 50 quilos, não interessa. É muito legal ver esse impacto. Né? Isso engaja e transforma a família. Né?
Quem faz parte do ciclo, faz parte do clube ciclo, porque recebe adubo de volta, recebe muda de hortaliça ou tempero para essa experimentação de plantar, seja no seu restaurante, seja na sua casa, seja na sua empresa, esse ciclo alimentar. E também recebe cupons de desconto de empresas parceiras da cidade que tenha boas práticas ambientais, porque a gente gosta de estimular essa economia circular. Não é só no que a gente faz que tem uma economia circular. Com quem a gente se relaciona. Tem várias empresas muito legais na cidade que desenvolvem trabalhos muito legais com respeito ao meio e que a gente gosta de divulgar através de desconto para essas pessoas. Então a gente fomenta também essa economia circular, né? Só uma diferença dos contentores que são utilizados para a coleta domiciliar, que é um balde com uma sacola compostável, e na coleta em maiores geradores, estabelecimentos e empresas, que a gente usa contentores específicos para acondicionar bem o resíduo e para transportar bem o resíduo, que são essas bombonas plásticas. Tá? No caso dos estabelecimentos comerciais e empresas, a gente entrega o selo de qualidade Ciclo Limpo, através do qual a gente atesta e garante a destinação adequada de todos os resíduos que estão sendo gerados ali. Isso se caracteriza mesmo numa placa como aquela que o Bruno estava mostrando naquela foto que vocês viram, que é uma placa mesmo física para o estabelecimento colar na sua parede, para que as pessoas que ali visitem sabem que ali tem boas práticas. Isso também está relacionado a não só os colaboradores entenderem que ali tem boas práticas, mas os clientes e consumidores que estão cada vez mais atentos a isso também. Eu vou dar um exemplo meu que pode ser até, talvez, parcial, né? Mas para vocês entenderem, quando eu vou comer num restaurante com a minha família, somos em 4, né? Eu escolho um restaurante que manda seus resíduos para compostagem. Ah, Júlio, mas você escolhe o restaurante que te contrata. Beleza, pode até ser, mas isso era antes de eu ter o ciclo. E estou dando um exemplo do restaurante, mas eu tenho exemplo de outras empresas. Eu só vou num restaurante que destina adequadamente seu resíduo. Para mim, isso é um valor importante, como consumidor. Eu estou lá pagando. Eu vou comer em 4 pessoas, é uma grana, a gente não vai toda hora sair, né? Então, eu escolho o restaurante porque eu tenho esse poder como consumidor de gastar o meu dinheiro aonde eu acho que faz mais sentido. Então, para mim, isso é uma premissa importante, né? E a gente gosta de divulgar, então, essas empresas e essas iniciativas para que outras pessoas saibam também. Aqui está o nosso processo de compostagem, como o Bruno bem disse, vai tudo no nosso processo de compostagem, não tem restrição, é possível sim colocar o cozido. Aliás, esse negócio do cozido, né, que ela perguntou, dos restos de alimento, o nosso lixo fala com a gente. Olha que interessante. Quando eu estou lá em casa e falo, amor, o lixo está fedendo, preciso pôr para fora. Vocês sabem o que é esse fedendo? O que faz o lixo ficar fedendo? Não estou falando do lixo de banheiro, não. O lixo de banheiro é o tal do rejeito que ele falou, que é o lixo comum. No nosso resíduo orgânico, quando o lixo está fedendo, é resto de comida cozida. Ou estragada. Ou brócolis. Mas também se esteja... Aí isso é interessante, porque o resíduo, o lixo fala com a gente. Se meu lixo está fedido, e se lá no restaurante de vocês você está sentindo que está fedido, é comida cozida. E aí, quando eu estou sentindo o fedor, é meu balde, é meu lixo falando, ó, tem cozido aqui. Por que tem cozido ali? Foi o restinho do prato? Que se tiver um feijãozinho, um arroz já pode dar um fedido? Ou foi uma panela de arroz? Ou foi uma panela de feijão? Ou foi o macarrão? Ou foi o queijo que embolorou? Ou foi o pão inteiro que embolorou? Porque aí eu começo a olhar para o desperdício e posso dar um passo para trás. Ou eu comprei a mais ou eu fiz a mais. Num restaurante, isso é maior ainda. O ciclo consegue dar um feedback para os restaurantes falando 50% do teu resíduo é desperdício, é cozido. O que você pode fazer com isso? Faz um pouco menos. Cozinha um pouco menos. Então a gente consegue ter esse olhar do desperdício quando eu estou separando meu lixo e prestando atenção naquilo, né? Então, ficou fedido, te incomodou? Então se incomode com o desperdício. Esse é o incômodo que eu preciso prestar atenção, né? Então, sim, é possível colocar tudo na compostagem, mas quando tem cozido, resto cozido e cítrico, eu preciso estar mais atento porque isso dá mais odor, pode atrair algum vetor, então a compostagem precisa ser muito bem feita. E tem uma coisa que é muito interessante. A compostagem não pode ter nem cheiro, nem bicho. Se tiver cheiro ruim, não pode ter fedor. Diferente de cheiro, de odor, porque pode sim ter um odor característico. Mas compostagem com fedor e bicho, tem alguma coisa errada no processo que deve ser consertado, então é possível fazer do lado do restaurante. Tá? Aqui é um pouco das imagens do nosso processo de compostagem, que a gente faz aqui, uma coisa que eu não citei, que eu gostaria de comentar, o Ciclo Limpo é uma empresa filha da Unesp.
A gente não nasce na Unesp, mas a gente cresce e se desenvolve dentro da Unesp, num ecossistema de inovação e de empreendedorismo, que a gente está diretamente conectado à Unesp. Nosso pátio de compostagem, inclusive, é no outro campus da Unesp, que tem aqui em Botucatu. Aqui a gente tem 2 campi, aqui Rubião Júnior e lá no Lajeado, onde é a Faculdade de Ciências Agronômicas. Nosso pátio de compostagem fica lá dentro. Tá? Então, algumas imagens aí do processo de compostagem. E legal pensar que esse processo circular da compostagem, ela necessariamente deve levar à produção de um composto orgânico de qualidade agronômica que possa ser utilizado em plantações sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de cheiro, tá bom? A gente, então, não só reduz e trata a massa da matéria orgânica, que é uma das funções da compostagem, evitando que vá para o aterro, evitando que cause impactos negativos. Mas a gente produz um composto orgânico de qualidade, e é um outro exemplo, já estou terminando, tá? Você tinha falado 30 minutos. A gente produz um composto orgânico de qualidade, que é um outro exemplo de consumo consciente, assim como eu dei a do restaurante, que eu, como consumidor, posso optar. Né? Eu vou num garden comprar um adubo, por exemplo, se eu entendo que lá tem um adubo que é proveniente daquilo que era lixo para as pessoas, numa empresa local, né, que não teve transporte para produzir, né, que está gerando emprego e está gerando renda, né, lembrar que tem esse impacto social, eu posso optar por um adubo desse do que comprar um adubo que veio de uma outra cidade, de um recurso mineral. Quer dizer, é o consumo consciente. Eu tenho a opção na minha mão de valorar e de valorizar aquela empresa que eu quero consumir. Tá? Bom, a gente hoje está articulado no Brasil, né? O Bruno está aqui, é uma dessas sinergias, né? Aliás, a gente está se conhecendo pessoalmente hoje, a gente se conhece remotamente há muito tempo, pessoalmente a gente se abraçou hoje pela primeira vez. A gente está conectado hoje com mais de 250 composteiros do Brasil, são centenas de iniciativas que estão transformando esse 0,4%, transformando literalmente, né, casca por casca. E a gente tem muito orgulho de dizer isso, porque a gente faz parte dessa história, somos empresas pioneiras no Brasil a fazer isso. Né? A gente foi fundador da Associação Brasileira de Compostagem, continuamos atuantes hoje, que tem mais de 70 associados. Né? Então é muito importante essa rede que a gente está conectado. Né? E a gente é um negócio de impacto socioambiental que hoje representa em Botucatu 340 pontos de coleta. A gente coleta e composta 1 tonelada todo santo dia em Botucatu. Já aí chegamos a mais de 1.000 toneladas coletadas e compostadas nessa trajetória. Né? Fizemos mais de 65 mil coletas, produzimos mais de 300 toneladas de composto orgânico, deixamos de emitir mais de 650 toneladas de gás do efeito estufa. Acho que o Bruno costurou de uma maneira brilhante aqui a mitigação que a compostagem traz para as mudanças climáticas. Né? Impactamos 2.500 pessoas diretamente hoje em Botucatu, e a Flávia até mostrou em algum slide dela os ODS. Né? A gestão de resíduo e a gestão do resíduo orgânico passa por pelo menos 6 ODS. Simplesmente por a gente ter a prática de separar o lixo em casa, enviar para a compostagem, a gente está passando por 6 ODS. Bom, dei uma corrida, espero ter conseguido... Obrigado. Queria só terminar com essa reflexão, né? Que em algum momento essa frase veio assim na nossa história do ciclo, né? Aliás, se vocês puderem seguir a gente, o algoritmo acha isso super incrível, né? Para a gente é importante que mudar o mundo começa em casa, né? Estou falando da minha casa, do meu domicílio mesmo. Estou falando da minha casa, meu local de trabalho, né? A gente vê lá o urso polar, e o Bruno muito bem falou, pô, isso parece tão longe, né? A gente vê a enchente lá em Porto Alegre e fala, nossa, que desgraça. Mas a gente também está sentindo coisas aqui mais perto da gente, né? Sei lá, hoje de manhã eu estava ventando muito na minha casa, eu fiquei sem luz, sem internet, e não tinha nem a internet do 4G, porque alguma outra coisa foi... Claro que o vento faz parte, a gente está numa cidade que venta bastante, né? Mas, então quando eu me preocupo com as questões ambientais, sociais... Lembra que se você separar o seu lixo em casa, você está realmente transformando uma realidade. De verdade. Né? Então, espero que a gente tenha contribuído com reflexões que façam vocês, de verdade, saírem daqui
E a próxima vez que vocês forem fazer esse movimento aqui, ó, jogar alguma coisa fora, pensa o que você está jogando fora e aonde você está jogando. Coloque consciência nisso, porque isso realmente muda, isso realmente transforma. Né? E dá para eu fazer, em vez assim, fazer aqui, ó, porque aqui é o certo. Está na nossa mão. Não depende do prefeito, do reitor, do chefe do departamento. Não. Não. Realmente a gestão de resíduo está na nossa mão. A gente, como consumidor e como cidadão, tem o poder de transformar, de verdade. Estou falando isso de verdade. Então, leve isso para a consciência. Essa é a sugestão aí para esse almoço reflexivo agora de... Brunch. O brunch. Certo? Obrigado. Alguém tem alguma pergunta, alguma desabafo? Ah, legal. Ela perguntou qual a lista de restaurantes aqui em Botucatu. Hã? Se vocês entrarem no nosso site, www.ciclolimpo.com, na primeira página vai ter lá uma área que é Veja quem já está fazendo a diferença. Tem a logomarca de todas as empresas de Botucatu. São hoje em torno de 45 empresas que a gente coleta, não só restaurantes, mas tem outros. Tem restaurante, o que é interessante, né? Tem restaurante, tem escritório de advocacia, tem consultório, tem... Então, todos os lugares gera resíduo orgânico. Certo? A gente está em Botucatu com Bracinho e Lençóis, aqui perto. Viajar com resíduo é muito custoso, né? Ele deu um exemplo aqui de uma cidade que viaja 100 quilômetros. Isso é surreal, porque isso é um impacto econômico e ambiental altíssimo, né? Então, a gente está aqui na micro-região ainda, né? Tá bom? Então, vocês conseguem ver lá, a gente acha que é importante, obrigado pela pergunta, inclusive, a gente acha que é super importante divulgar essas marcas, de verdade, divulgar mesmo essas marcas, porque a gente quer que as pessoas possam incentivar essas marcas, né? Pô, eu vou lá, eu quero ir comer num restaurante hoje, deixa eu ver que restaurante que faz a gestão adequada do seu resíduo, e eu vou lá, de novo, vou lá dar o meu dinheiro para essa empresa, né? Júlio, primeiro, eu sou sua conterrânea de faculdade. Eu fiz enfermagem na mesma época que você fez biologia. Fui muito na sua república. Gente do céu. Que incrível. Hã? Meu apelido... Nossa, então... Júlio, meu apelido é Quitanda. Meu apelido é Quitanda. Mas eu separava o lixo. Meu apelido é Quitanda. Quitanda! Quitanda da enfermagem. Você era muito amigo da Chebinha. Ah, do que Gargamel. legal. Que incrível, eu tive que te rever. Então. Oi? Não tem problema. Orgulho de ver você aqui falando disso. Que legal te ver. Acho que é uma coisa super importante. Eu estou na Unesp de Bauru. Trabalhei muito tempo aqui em Botucatu, 20 anos, fiquei nessa terra. E fui embora faz 5. Mas que prazer enorme te ver. Que legal. E eu queria te perguntar das composteiras caseiras. O que você acha? Tem algumas empresas que vendem, né? Até eu mudei agora para um condomínio que é meio mato, assim. A gente tinha até pensado em fazer alguma compostagem, mas aí a gente tem muita dúvida, não tem muito conhecimento, né? Não sabe como que faz. Então eu queria saber um pouquinho Legal. disso. É isso, né? Acho que, como eu falei aqui na conversa, né? O resíduo orgânico é o único que a gente pode reciclar em casa. E aí... Júlio, mas na minha casa não tem espaço de terra. Não, mas não precisa ter espaço de terra. Não, mas na minha casa não tem quintal. Não precisa ter quintal. Não, Júlio, mas eu moro num quarto e cozinha num apartamentozinho. Legal, então tem um método para você. Tem diferentes tipos de métodos de compostagem doméstica, tá? Para compostagem em maior escala também tem diferentes métodos. Um método que é muito utilizado em casa é o minhocário. Porque o minhocário, você pode fazer com caixas fechadas, que não dá cheiro, não dá bicho, a minhoca não vai aparecer na sua cama, pode ficar tranquila. Então, muita gente usa o minhocário. Aliás, o minhocário foi um sistema desenvolvido para apartamento. Exatamente porque ele não dá sujeira, não dá bicho, não dá cheiro, mas ele tem alguma restrição dos alimentos. Os cítricos e cozidos não podem ir no minhocário, né? Mas você pode fazer outros métodos de compostagem, desde o enterramento para quantidades menores, até as pilhas de compostagem, que é uma quantidade já um pouco maior e aí que não tem restrição. Então, tem muitas empresas que vendem já os sistemas prontos. Essas empresas que vendem sistemas prontos, a gente está falando de minhocário mesmo, né? Tem algumas empresas boas no Brasil, várias, na verdade, que vendem. Você pode fazer a sua própria composteira doméstica de baldes ou de materiais de baixo custo. A gente, inclusive, pode ensinar a fazer.
posso te dar um material que te ensina a fazer em casa. Então, a compostagem doméstica é uma das grandes soluções para o resíduo orgânico no Brasil. Se eu estou falando que mais da metade do que eu gero é resíduo orgânico e que eu não composto quase nada, imagina se todo mundo aqui fizesse em casa, a gente não teria esse problema, né? A gente conseguiria resolver. Então, é uma grande solução, tá? Ô Bruno, não me referindo à compostagem, na minha casa, que eu separo descartáveis, na minha cidade tem recicla. O que eu não posso jogar? Você diz da coleta seletiva? É. Lá tem um programa de coleta seletiva dos recicláveis secos, é isso? Papéis, Isso. plásticos, vidros e metais. Então você deve pegar todos esses, colocar isso tudo junto, não precisa separar por tipo, né? Então a gestão do resíduo orgânico, do resíduo reciclável, a gente pode misturar tudo, porque isso vai para especialistas que vão separar, então eu já não preciso separar em diferentes tipos, eu posso colocar tudo junto, essa é uma primeira informação, né? Mais do que falar talvez o que não pode ir, né? E aí não pode ir o que é o resíduo orgânico junto desse reciclável, né? Os resíduos orgânicos alimentares e o rejeito, que é o que não tem jeito, que é principalmente o nosso lixo de banheiro, tá? Isso não vai junto. E aí quando você tiver, a dica que eu dou é sempre assim, ó, você tem uma dúvida se determinado resíduo ele é reciclável ou não, manda. Por exemplo, pilha eu jogo num supermercado. Pilha, bateria, lâmpada, remédio vencido. Remédio vencido toda farmácia por lei deve receber. Podemos levar nas farmácias. Pilhas e baterias, geralmente vai ter locais no município que você vai ter um ponto lá, no mercado, legal. Lâmpada, mesma coisa. Aqui tem mercado, aqui tem loja de departamento, que tem coleta de lâmpada. A gente precisa entender um pouco esse cenário em cada município. Aqui em Botucatu a gente tem um lugar que chama Ecoponto. Para quê? Para você levar o seu sofá, para você levar uma pequena quantidade de entulho, para você levar resto de galhada de poda, para você levar tijolo. Tem um local específico para dar conta de resíduos mais complexos que eu não tenho uma solução fácil na porta da minha casa, tá? Com relação aos materiais recicláveis em si, a gente tem muitas embalagens hoje que a gente consome diretamente que não são recicláveis. Só que tá tudo bem, a gente não precisa saber disso, talvez, ou até precise, mas acho que talvez aqui não vai dar tempo, mas quando eu tiver alguma dúvida do reciclável, manda, porque isso vai chegar na mão de especialistas mesmo. E eles vão falar, bom, isso aqui não é, e aí eles vão destinar adequadamente, tá? Obrigada. Posso falar? Olá, bom dia aqui. Uma pergunta que não quer calar, porque eu já conversei com ele pelo Instagram. Qual a possibilidade de vocês estar ampliando esse trabalho em todos os campos que tem RU ou cantina para estar fazendo essa compostagem? Ou então indo até o local, ensinando ou dando algum conhecimento para a gente poder estar fazendo também? Legal. Você está onde? Araraquara. Araraquara tem uma empresa incrível de Araraquara que chama Minhocaria. Já falei com elas. Procure-os. Total, essa é uma possibilidade total, né? Eu acho que a gente começa aqui, né? Essa rede, essa articulação que a gente tem, e eu e o Bruno, a gente troca muita figurinha sobre isso, porque nós somos, né? Talvez o Ciclo seja pioneiro nesse lugar de parceria com a Unesp em si. Depois a Ciclo Vida também veio nesse movimento de parceria com a universidade. Tem uma coisa que é bastante importante, ó. Na gestão de resíduos de um município, é impossível ter uma empresa, ou uma instituição, ou uma pessoa que resolva. Isso não é possível. Até a lei diz isso. A lei traz uma palavrinha que é assim, ó, responsabilidade compartilhada. A lei fala que é necessário que se compartilhe a responsabilidade pela gestão do resíduo. O consumidor, eu sou responsável, porque eu gero e eu posso ajudar. Mas o fabricante também é, a prefeitura também é. Não existe um ente que seja responsável. O que a gente percebeu aqui em Botucatu, e está vivenciando isso na prática, é a potência com que a gente consegue hoje tratar 2% do resíduo orgânico de Botucatu, que parece um dado ruim, e mas é 4 vezes maior do que o dado brasileiro. A gente só consegue fazer isso em parceria com a Unesp. Porque essa junção de uma empresa como o Ciclo junto com a Unesp, e a gente tem um termo de cooperação com a universidade para fazer isso, não só para desenvolver a compostagem, mas é um termo de cooperação com vários direitos e deveres das partes, e que lá em Rio Claro também está seguindo esse caminho, que é a gente conseguir aproveitar a potência de uma universidade como a Unesp na gestão municipal dos resíduos. Então, é totalmente viável que a gente comece a trabalhar mais em rede. A gente está super conectado com a turma de, acho que Dracena, talvez?
será que é Dracena? Vieram aqui conhecer o nosso processo, estão escrevendo um projeto lá para é Dracena, né? Para implementar lá na Unesp também, com a nossa parceria. É totalmente possível a gente, como consultores, irmos até os campi, implementar sistemas de compostagem nos campi para se fazer em loco. Então, acho que tem uma oportunização muito grande, né? Acho que é importante vocês que estão dentro desses campi, das instituições, buscarem isso também e acionarem, né, essa rede, porque ela está hoje sendo muito bem consolidada aqui em Botucatu, em Rio Claro, em Dracena. Tá? Eu estou aqui louca para falar. Primeiro, agradecer Bruno e Júlio por terem aceitado o convite e tudo mais. Tá saindo, né, a voz? Só para contextualizar um pouco vocês, né, pensando por que a gente está falando disso e está todo mundo empolgado com isso, além da conscientização que eles trouxeram da importância disso. Trazer para eles, então, que a gente é uma coordenadoria nova, que, por enquanto, só tem 4 pessoas, e a Unesp está dividida em 24 cidades no estado de São Paulo, e o nosso primeiro objetivo a ser alcançado, e a gente espera alcançar muito em breve, é ter alimento pronto em todas as unidades da Unesp. Então, além desse desafio, ele também traz essa consequência que a gente quer fazer isso de forma sustentável. E a gente tem, desde Bauru, que é o nosso maior restaurante, que hoje está com 1.500 refeições dia. Se tudo der certo, ano que vem vai para 2.000 dia. A gente também tem unidades que estão começando agora, são menores, a gente está prevendo 80 a 100 refeições dia. A ideia aqui é estimular esse debate, estimular que todo mundo pense em possibilidades, porque em 4 a gente não consegue pensar sozinho, mas várias cabeças pensando na realidade da sua unidade. Isso pode avançar. Vocês que são especialistas na área ajudam a gente a pensar, mas eu imagino que não exista só a possibilidade da solução de se contratar uma empresa para fazer isso. É claro, é muito mais fácil quando a gente consegue fazer uma parceria com alguém e tem essa troca e gera esse ciclo e a coisa acontece magicamente. Mas, às vezes, não tem a empresa na cidade, às vezes é muito pequeno, não se torna viável. Então, eu queria pedir para vocês compartilharem com a gente possibilidades de solução para além da parceria com empresas especializadas. Equipamentos que podem ser adquiridos que possam facilitar isso em maior ou menor escala, ou ações que possam ser feitas para melhorar, por exemplo, a iniciativa que já existe em Rio Preto, com a ajuda dos estudantes, mas sem muita infraestrutura e sem necessariamente alguém tão especializado quanto vocês. Para trazer ideias, insights e possibilidades para a gente poder pensar em soluções para toda a variedade de situações que a gente tem na Unesp. Obrigada. Bom, acho que assim, existem alguns caminhos para se fazer a gestão adequada do resíduo orgânico, né? A principal rota tecnológica hoje no Brasil é a compostagem, né? E aí, então, um dos caminhos é esse, entender se na sua cidade tem alguma iniciativa, seja alguma empresa privada, seja uma horta comunitária, seja um projeto de alguma ONG. Então, é você mapear no seu município se existe alguma ação com compostagem. Esse talvez seja o primeiro passo para você se conectar a isso. Em Araraquara tem a Minhocaria, Botucatu tem o Ciclo Limpo, em Araraquara pode ter um projeto comunitário. Então, acho que esse mapeamento é o principal, tá? Entendendo que a principal rota tecnológica é a compostagem, né? Uma outra possibilidade é a implantação do sistema, que a gente chama de implantação de sistema de compostagem in loco, que é você fazer no seu quintal, seja na sua casa, seja na sua empresa. Isso é possível na maior parte das situações, tá? A gente tem hoje desde sistemas que são fechados para fazer isso, talvez numa empresa que não tenha um espaço, uma área disponível, talvez uma empresa que tenha uma área menor, que tenha uma área que é cimentada. A gente tem sistemas fechados que já atendem em maior escala e tem também vários outros tipos de metodologias que podem ser implementadas. Nesse caso, você também vai contratar uma assessoria para te ajudar nessa implantação. A gente faz isso aqui, por exemplo, mas a diferença é que a gente faz uma consultoria com começo, meio e fim. E a ideia do fim é ter acompanhado o primeiro ciclo de compostagem inteiro e entendendo que as pessoas dali, os colaboradores, seja quem for os responsáveis, se
se engajaram e estão sabendo fazer. Então, esse é um processo que o próprio local faz, que é importante entender. Não tem que ter funcionário dedicado, não precisa ter funcionário full-time, não vai ter insalubridade. Então, é uma coisa que dá para colocar no processo, e eu estou falando de médios geradores, tá? Não estou falando de grandes indústrias que vão gerar trocentas toneladas mês. Talvez esteja falando... É importante entender cada realidade de restaurante. Então, o restaurante de Bauru já é um grande porte. Aí já precisa de uma solução realmente mais assertiva, talvez a contratação de uma empresa mesmo. Agora, muitas outras situações em que a gente está falando de gerações menores, e uma informação importante, quando a gente vai pensar... eu preciso resolver o meu resíduo orgânico. Uma informação importante é, tá, mas quanto que vocês geram? E o que vocês geram? Essas duas informações, qualidade e quantidade, ela é fundamental. Porque a partir daí você vai entender, eu tenho 1 tonelada mês é uma coisa, 100 toneladas mês é outra, 50 toneladas mês é outra, 500 quilos mês é outra. Então, a partir dessa informação, desse diagnóstico inicial, que você, mas eu não fico pesando, mas dá para saber seu número de sacos de lixo, dá para perguntar para a equipe da limpeza, tá? Então, acho que tem essa possibilidade, então, da busca por empresas privadas que prestem esse serviço, e hoje a gente tem em várias cidades, realmente não vai ser em toda cidade que vocês vão ter essa solução. Aí é mapear outros processos de compostagem que possam existir, e aí você vai chegar provavelmente num lugar que não tem nem empresa, nem uma compostagem. O que eu faço? É possível você fazer em loco? Porque esse seria o caminho, então. Tá? Quer complementar? Respondi? Mais alguma questão? Aqui. Eu queria voltar a perguntar sobre a reciclagem, sobre a necessidade da higienização do material, porque algumas embalagens, algumas embalagens, né, sujam um pouco assim, de como que a gente tem que fazer, porque já ouvi dizer que se você coloca uma embalagem que tem sujeira, você inutiliza todo o seu lixo reciclado ali. Né? Então, como que a gente faz isso? Boa pergunta. Primeira informação é, o resíduo reciclável sujo, ele continua sendo reciclável. Tá? O que vai acontecer com esse resíduo reciclável sujo é, primeiro, por que a gente deve higienizar? Né? Porque primeiro você vai armazenar na sua casa. Não sei como é na cidade de vocês. Aqui em Botucatu, a coleta seletiva passa 1 vez por semana. Porque é isso, não precisa mais do que isso. Ou seja, vai ficar 1 semana em casa. Em casa, se eu não higienizar, já pode dar algum odor e já pode atrair algum bicho. Tá? Não é só na minha casa, é porque isso vai para a mão de pessoas. São catadores que trabalham. Então, eu envio um material para eles passível de qualidade de trabalho. Tá? Então, é importante higienizar por uma questão de você armazenar em casa e disso chegar na mão de pessoas. Também é importante higienizar porque o material sujo, ele cai o valor no mercado. Os materiais são vendidos por quilo. Né? Então, quanto melhor a qualidade, melhor a separação do resíduo, vai ser melhor o preço de mercado. Quanto pior a separação e mais sujo, vai ser pior o preço do mercado. Né? Então, tem uma questão econômica. E a questão econômica, como o Bruno falou, ela muitas vezes determina se um determinado material é reciclável ou não. Porque não basta ter a tecnologia da reciclagem, precisa ter o mercado da reciclagem. Então, por exemplo, o isopor. O isopor ele tem a tecnologia da reciclagem, ele é reciclável, aliás, ele é um plástico, só que ele é 95% ar e 5% plástico, só que nem sempre tem o mercado da reciclagem na sua cidade. Por quê? Só para dar um exemplo, porque você imagina uma carreta de isopor. Não pesa nada, não vale o frete. Para uma indústria de isopor vir comprar o isopor, ela vem comprar, mas ela traz uma máquina que faz um processo que chama degasagem do isopor, que é tirar o ar. Então ela precisa, na verdade, encher um caminhão com isopor sem ar. Você imagina a carga que precisaria ter de isopor com ar para quando você tirar o ar, dar uma carga de isopor, para valer a pena. Então é um processo que é muito difícil. Então não é. Então, dei um exemplo que talvez seja um exemplo mais drástico para vocês entenderem que não basta ter a tecnologia da reciclável, precisa ter o mercado da reciclagem. Então, higienizando, a gente melhora o processo do mercado. Tá? Agora, é bom senso, né? Então, assim, eu não preciso gastar água e sabão sem parar para limpar as coisas. Então, sei lá, uma embalagem de margarina, passa um papel toalha. Aliás, esse papel toalha vai para o seu orgânico, tá bom? Depois ele vira compostagem. Passa o papel toalha, não precisa ficar esfregando. Ou, sei lá, embalagem de shampoo, você não vai querer que pare de sair
espuma, né? Você vai ficar infinitamente tentando parar com que saia espuma. Não precisa. Então, é um bom senso, tá? Nessa lavagem. Se você entender que tem algum resíduo que está muito engordurado, precisa lavar muita água, então coloca para o rejeito e para o lixo comum, porque valeu mais a pena você fazer isso, tá? Mais alguma Mais alguém? questão? Acho que esgotamos as questões. Bom, então nós queremos agradecer, né, o Bruno, o Júlio pela apresentação, pela aula, né, aqui. E agora a comissão vai entregar uma lembrancinha para vocês, então vocês fiquem à frente.